tem os especialistas, Marcos e Valdinei. Faz favor. Maravilha, maravilha, maravilha. O palco é de vocês. Vamos deixar aqui, conversar sobre. Sejam bem-vindos. Bom dia, Roberto. Bom dia aos demais que estão na plateia aí. Bom rever. Vamos votar. Tá pegando bem aí? Maravilha. Então, Marcos Anela, da Zanela Aquicultores e Água, 33 anos levando saúde, levando qualidade de vida. E mostrando para as pessoas que a água é um alimento. E quando você começa a interpretar que a água é alimento, você não começa a tomar ou não continua tomando qualquer coisa. Muitas pessoas não entendem a importância da água. Água é água. Vai provar para você, através do Dr. Valdinei, através do muito material que nós trouxemos aqui, para você entender que a água tem diferença. E ela é responsável por muitas doenças que, infelizmente, a gente tem. Artrite, artrose, azia, gastrite, má digestão e várias outras doenças podem ser evitadas através da tua atitude. Está na tua mão a escolha. Conheça o hábito simples que pode transformar a sua vida. Muitas e muitas vezes nós não descuidamos do celular. Estamos conectados nele, direto. Mas esquecemos de tomar água. Eu percebo que muitas pessoas estão aí muitas vezes, né, meia hora, 1 hora, 2 horas, no celular e passa muito rápido. Mas eu não vejo elas tomar água. Ontem eu estava numa palestra em São Paulo e eu vi o palestrante falar mais que 1 hora. Eu não vi ele tomar água. E isso é importante para nós. Mas eu só tomo água quando tenho sede. Errado. A água é importante você tomar para nutrir células. Quando você está com sede, você infelizmente já está começando o processo de desidratando o seu corpo. Então, eu convido você a olhar a água de uma forma diferente. Tenho certeza que após esse nosso bate-papo aqui, você vai entender que água é bem diferente com água ácida e uma água alcalina. Acidez, doença, alcalina é vida. Nascemos alcalinos, nos transformamos ácidos através das nossas atitudes, do nosso comportamento. Muitas vezes, eu não tomo água, mas tomo banho. Não tomo água, mas tomo chimarrão. Não tomo água, mas tomo café. E aí o que acontece? A hidratação acontece de várias formas. Banho, café, chimarrão, suco. E é importante. Eu tomo mineral, uso mineral para tomar. Mas vai usar a água da torneira para fazer teu café, fazer teu chá, fazer teu suco. E aí os químicos, que depois o doutor Claudinei vai explicar para você, o que tem nessa água, você vai ficar de cara, você vai entender realmente que é importante você dar a Deus a parte química que está vindo na tua torneira e que é um mal necessário. Bom dia, professor e doutor Claudinei Rodrigues. Vamos fazer um bate-papo juntos, né? Vamos aplaudir, lembre-se, quem aplaude atrai. Quer atrair coisas boas? Aplaude. Vamos aplaudir mais uma vez? Vem embora. Então sejam bem-vindos ao mundo da água. Com vocês, doutor Claudinei, vai dar um pouquinho mais sobre os benefícios da água, depois nós vamos fazer muitos testes para você compartilhar e até muitas vezes as pessoas nesse momento não conseguem estar acompanhando, né, a nossa live aí, mas elas podem depois com calma olhar, analisar e ver a importância que tem de abrir a torneira e não só apenas tomar essa água, mas entender que é isso, Claudinei. Bom dia, fica à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui, né? Foram poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar em São Francisco. É uma alegria para mim, né? A gente somos de Mafra, né? Mas praticamente eu posso dizer que sou do Brasil, né? 24 horas por dia a gente está viajando, comentando, dando aula, palestra, né? O Marcos falou que estava em São Paulo. Eu cheguei ontem de madrugada de São Paulo, né? Estava dando uma palestra lá. Termina aqui, amanhã já estamos em São Paulo de novo, né? Então, o nosso trabalho é orientar e conscientizar. E quando a gente fala de orientação relacionada à área hídrica, nós somos em 12 no Brasil que dá aula hídrica, né? Eu sou professor de 8 por 12, para vocês terem uma ideia. Estou há 40 anos no ramo hídrico. Eu iniciei muito cedo, né, com 16 anos, na área de purificação de água, tratamento de água, saneamento de água. Então tive a oportunidade de trabalhar na Sabesp, Sanepar, Casan, Samai, Sabesp, Sanepar, que foi no Paraná, um dos projetos que a gente fez longo lá, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a bituca de cigarro, que é algo que parece ser tão simples e é algo que realmente traz um problema iminente aí a nível mundial. Então nós vamos estar falando um pouquinho também das caixas d'água, que particularmente poucos países no mundo utilizam caixa d'água. O Brasil é pioneiro nesse mercado, né, e é um dos problemas
que agravam ainda mais a saúde. Vamos colocar 10 pessoas que entram no hospital, 8 delas problema hídrico. A gente vai estar falando aqui um pouquinho, né? Então, para mim, a satisfação está aqui. Sou muito grato aí pela coordenação, né? Por quem convidou. Eu ainda não gravei o nome de todos, né? Mas é o Marcos aqui. Mas sou muito grato aí a todos. Muito obrigado. Vamos agradecer ao Roberto, e agradecendo ao Roberto, agradecer a todo o time, né? Que está envolvido direto e indiretamente. Doutora, foi bom ouvir você, ouvir a tua fala. E tenho certeza que os demais que vão falar também vão continuar nas palestras aí, vão agregar bastante informações para nós. Eu queria começar com você, perguntando para você que tipo de água você está tomando hoje. Marcos, eu tomo da torneira. Eu tomo mineral. Vamos falar da torneira? Odinei, fala para nós ali o que a água da torneira tem de produtos químicos, para poder o nosso telespectador que está nos vendo nesse momento, nos assistindo nesse momento, ou vai assistir depois, né? O que ele vai encontrar de benefícios e de coisas que muitas vezes vão agregar ao nosso organismo. Bom, a gente vai falar um pouquinho, vamos até mostrar aqui. Eu vou mudar, então, eu vou pedir para o nosso palestrante, para o nosso auxiliar, né? Auxiliar, para mudar, tirar a minha apresentação e apresentar colocar do Claudinei. Nós vamos iniciar aqui, Marcos, um projeto que muito poucas pessoas têm conhecimento, tá? Vou pegar de 1000, tá? Umas 10 vai entender o que a gente vai aplicar e falar aqui. Então, por exemplo, nós não temos uma aula hídrica nem no primário, não temos uma aula hídrica no ginásio e também não temos aula hídrica na faculdade. Então, a gente fala de água, você pega uma água aí, pode pegar aqui, nós temos várias, tem uma garrafinha de água lá, temos um galão de água lá, temos uma água aqui, e a gente, se for olhar por todas elas, ela é transparente, então a gente não vai avaliar, né? Então, vamos mostrar para vocês aqui. Perfeito. Tá? Então, aqui vai estar um pouquinho do meu esboço aí da minha vida, em saneamento, técnico na área química. Estou fazendo agora, né, um pós-graduação em engenharia química ambiental, vi a doutora falar um pouquinho lá também dessa área ambiental, né? Na área de sanitária, que é a parte de saneamento. Tenho uma introdução junto com o Dr. Lei Ribeiro, sou professor de 36 mil médicos na área integrativa, né? Então a gente tem um pouquinho aí, estou com 54 anos, mas somos bem rodados, né? Então tenho 4 empresas que atuam hoje no Brasil, né? 4 empresas que atuam, 2 em Mafra, uma em Curitiba e uma em São Paulo. A gente tem alguns revendedores na área que o Marcos tem aí, que é a área de purificador de água. Eu tive a oportunidade de passar por 6 indústrias de purificador no Brasil como gerente, né? Gerente construtor, gerente químico, gerente na área comercial. Então temos mais de 50 mil pessoas que passou pelo projeto de treinamento. Treinei o Marcos lá atrás, né? Muitos anos atrás. Já tem alguns anos, né? Então, essa área de acadêmica aí, profissional, a gente vai deixar um pouquinho aqui, mas mais para vocês entenderem aí, né, esse portfólio todo que a gente vai falar de água, todo esse conhecimento, tá? Então, quando nós falamos de água, como o Marcos pega a água dos rios, represas e manancial, isso a nível mundial, tá? Então, uma boa parte do país, hoje aqui no Brasil, ela capta água, né, dos grandes rios ou de fontes de reservatórios. Porém, as empresas que hoje fazem esse tratamento, Marcos, pegando a água da captação, trazendo para o reservatório, fazendo esse trabalho de tratamento químico, se nós perguntarmos hoje em rede nacional o que tem na água, 99% da população vai dizer que a água tem cloro. Essa é uma pergunta muito bacana, né? Porque geralmente a gente fala do cloro, e aqui eu acho que todos que estão na sala e que estão nos assistindo sabem que é cloro, correto? Mas se perguntar do que é fabricado o cloro, vai dar um vazio. Vai dar um vazio. Porque aí, negativamente, eu digo que dentro de palestra de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que hoje palestram, muitas vezes não tem ninguém que levanta a mão e diz assim, eu sei. Muitas vezes nenhum químico formado ele entende como é fabricado o cloro. E essa é uma ação que eu vou falar para vocês, que é o último produto praticamente colocado no sistema de tratamento de água. E aqui nós vamos mostrar toda essa base química, como o Marcos estava falando aqui, né? Então, ó, a água é captada do rio, vem para a elevatória, vai para a estação de tratamento, chega no reservatório de apoio, que é onde a água fica reservada, vai para a distribuição e depois ela chega em nossas casas e nossas residências.
A empresa que trata a água são empresas competentes, são empresas nível nacional, vem pela uma portaria, que é a portaria 888 do Ministério da Saúde, que estabelece os seus parâmetros para que então essa água ela seja captada dos rios, represas e manancial. Aqui eu peguei algumas fotos de São Paulo, que é onde mais eu atuo, né? Que é a água de Sabesp. Inclusive a gente tem captado, pegado em pontos estratégicos, a água do rio Tietê, e a gente tem transformado em água potável. Então nós já temos esse projeto. Eu vi a doutora falando em nanotecnologia, é a minha área de domínio, na área de mineral, né? Então a gente vai falar aqui de nanopartícula. Inclusive eu sou o CEO responsável por esse projeto aqui, ó, que ele é um purificador portátil, tá? Então você chacoalha aqui, ó, ele rapa os mineral em nanopartícula, né? E ele vai aplicar esses minerais aí diretamente dentro da hidroxila. Então nós vamos ter aqui cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, zeólita, turmalina, serafim, marfim. São 23 minerais essenciais que deveria estar na água, mas pelo contrário, hoje a gente não toma água mineralizada. Então talvez você compra uma garrafinha de água e a gente vai explicar aqui que a água mineral que é vendida no Brasil, ela não é mineralizada, né? Ela é captada de uma fonte, tratada e aí colocada em garrafas, que é um dos perigos que o Brasil passa, a nível nem só Brasil, mas mundial, né? Porque eu vou pedir para alguém, se puder me auxiliar, pegar aquela garrafinha lá, não sei de quem é, mas eu quero mostrar algo aqui. Eu estava ontem em São Paulo e estava explicando para as pessoas exatamente o que eu vou falar para você. Obrigado. Muitas pessoas, elas não entendem que a água mineral tem um pH muitas vezes elevado ou muito baixo. Nosso corpo é 7,3, 7,4 nosso pH sanguíneo. Quando eu informo para o meu organismo, estou tomando essa água aqui, ó, abri minha garrafinha, que meu pH é 9, tá? Tomei essa água, meu organismo está sendo informado que tem um pH alcalino. Isso quer dizer o quê? Se eu tomar essa água mineral, por exemplo, e for um pH 5, um pH 6,5, que é o normal da maioria das águas minerais, o que vai acontecer? Meu organismo tem que trabalhar muito só para regularizar o pH. Isso quer dizer o quê? Então, muitas vezes, onde eu iria estar nutrindo minhas células, eu estou simplesmente não nutrindo elas, ou demorando muito para nutrir as células. Quando a gente fala de água alcalina ou pH 9, é justamente a rapidez de você nutrir as células. Eu faço muitos testes, demonstro para os clientes, né? Muitos clientes estão nos assistindo aí no conforto de sua casa, e eles já sabem, quando a gente vai fazer uma venda, a gente faz uma experiência para eles. Eles vivem um momento diferenciado. Eles dizem, eu não sabia, eu não olhava a água com esse parâmetro. Eu pego um chazinho, por exemplo, se eu pegar agora um chá de camomila, por exemplo, um orégano, e colocar essa água aqui no chá, eu vou estar dissolvendo ela de uma forma natural, sem precisar ferver essa água, muito maior que a água da torneira. E além disso, estou dando Deus a partir a água mineral, só um minutinho, a água mineral, então, hoje no Brasil, ela é engarrafada. Não é filtrada, não é tratada, não é nada, porque não existe uma lei que obriga a pessoa que está em invasão, as empresas que estão em invasão. Eu vou usar como exemplo algumas marcas aqui na nossa região, onde a captação dessa água é de um poço que ao redor dele tem um monte de plantação. E o que acontece na plantação? Colocado produtos químicos. E vai para onde? Lençol freático. E no lençol, muitas vezes, acaba trazendo, então, não só ferro, manganês, silício e outros minerais que podem trazer pedra no rim, pedra na vesícula. Você está pagando para isso. Ontem eu estava lá e o pessoal estava cobrando, né, para fornecer uma garrafinha de água de 500 ml, R$8. Imagina pagar R$8 numa água mineral. É caro, eu acho caro. Mas aqui você tem o quê? Então você tem muito mais saúde, muito mais água 5,5 e 6, até eu convido você que está tomando uma água mineral agora, antes de tomar, olha no rótulo dela lá, vai estar escrito quanto ela tem de pH, se ela é positiva, se é negativa. Tem algumas marcas boas, inclusive que além de ter o pH bom, ela tem o vanádio positivo, então isso faz com que o meu detox, porque muitas pessoas dizem, eu estou inchado, principalmente algumas mulheres, tem muita retenção de líquido. Esse produto nosso aqui vai ajudar você a desintoxicar o teu organismo, e muitas pessoas que têm problema de retenção de líquido perdem inclusive peso, porque ela vai fazer um detox no teu corpo. O Dr. Claudinei, que é o inventor, continuou para nós falando um pouquinho mais sobre a água mineral, a garrafa da mineral. Né? Isso, então, ó, quando nós pegamos uma garrafa dessa daqui, ó, e aí a nível mundial, gente, eu até pedi para tirar o rótulo, porque a gente não está aqui para falar de marca, né? E sim do que é fabricado esse material aqui, ó. Então, é uma outra pergunta que fica um vazio, né? A gente estava falando só de cloro, mas a água não tem só cloro, né? Então, nós temos dentro dessa portaria 888 do Ministério da Saúde,
elas estabelecem seus parâmetros. Então, nós vamos falar um pouquinho do cloro, mas eu quero também falar para você que a água tem 12 a 15 produtos aplicados para ela ficar em condição de consumo, né? E quando a gente fala nisso aqui, ó, que muitas pessoas pegam, isso aqui é um plástico derivado de petróleo. Então, nós temos uma fabricação de um material que, quando aquecido, ele vai liberar o xenoestrógenos, que é um hormônio feminino. Tá? Então, não digo para você não tomar uma ou outra garrafinha de vez em quando ali, numa emergência, mas em frequência, o plástico no Brasil é um problema sério e que agrava várias situações que nós vamos estar falando aqui. Então, o problema é que quando eu começo a usar água, né, eu começo a brincar com a garrafa. Ou eu encho ela de novo, ou eu começo a quebrar a garrafa. Ó. Aqui não vai dar para nós escutar o barulho porque ela está lacrada, né? Mas se você pegar uma garrafinha mais vazia aí, tem alguma aí? Me empresta aí, por favor. Ó, nós temos o hábito de pegar uma água de garrafinha aqui e ficar, é a ansiedade, né, do corpo, né? Você está conversando com alguém, você está fazendo algo terrível, porque quando você faz isso aqui, ó, você quebrou o plástico, microplástico, nanoplástico dentro da água e que você vai fazer um consumo que poucamente o corpo vai conseguir jogar isso fora e expelir. Então, uma das aulas que a gente vai falar aqui hoje, ainda vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né? Então, voltando para o assunto de tratamento, tá? Que é essa base, Marcos, relacionada à situação dos rios, represas e manancial no Brasil. Então nós temos aqui alguns pontos, né, para a gente entender que a água não tem só cloro. Então, hoje o tratamento de água, as empresas que captam a água, ela vai buscar água lá no rio, bombear essa água para a estação, Marcos, e ela vai aplicar ali então alguns produtos químicos. Então vamos lá, uma água suja do rio, ela vem com barro, terra, lodo, limo, ferrugem, ok? Para mim fazer essa decantação ou essa sedimentação, eu vou precisar de fruculante, polímero e sulfato de alumínio. Então esse material, ele vai fazer com que sedimente aquela sujeira levemente e ela vai se estacionar, liberando a parte física da parte hídrica, a água vai ficar limpinha. Só que aqui eu tenho um problema, Marcos. Porque quando eu pego fruculante, raramente a pessoa vai saber de onde vem, como é fabricado, mas ele é um mal necessário. Eu preciso ter lá, né? Eu vou pegar aqui o polímero, que é um derivado altamente tóxico, ok? Usado para a fabricação de vidro, plásticos e demais derivados. Agora, vamos falar um pouquinho do sulfato de alumínio? Sulfato de alumínio, gente, para quem não tem conhecimento, é o metal mais leve da tabela periódica. Quando eu aplico o sulfato de alumínio, eu consigo transformar o barro liso em um barro gelatinoso. Eu não misturo mais ele com a água. Ele não mistura mais. Seria a mesma coisa que você pegar a gelatina, ela em pó, colocar na água morna, ela vai ter o sulfato de alumínio ali, tá? Então o sulfato de alumínio sozinho causa constipação intestinal, perda de energia, cólica abdominal, hiperatividade infantil, raquitismo, convulsões de Alzheimer e Parkinson. Ele é relacionado ao TDAH e ao autismo, que é uma das áreas que eu dou aula. Então quando você pega uma quantidade de sulfato de alumínio muito alta, você está colocando diretamente na área cerebral. O sulfato de alumínio ele sobe diretamente para o cérebro. Então quando nós desenvolvimos o projeto que o Marcos segura na mão, a gente desenvolveu um metal que me auxiliou no meu trabalho, que por mais de 25 anos eu apliquei esses produtos que aqui estou falando, tá? Então aqui tirei a sujeira, mas eu apliquei um metal, um mal necessário. Preciso ter, mas eu não preciso consumi-lo. Então vamos lá. Na segunda etapa, eu tenho a parte de filtragem. Por que filtragem? Porque eu tenho ainda tubulação no Brasil que é de ferro, que é de cobre, que são metais que podem se romper, né? Então eu aplico lá sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal hidratado, cloro gasoso e ácido frucilícico. Acidifico a água e aí então a tubulação não se rompe, não se enferruja. E a partir daí a água vem para nossas casas com pH entre 3,5, 4,5, 5,5. O Marcos falava agora do pH alcalino, né? E quando falamos de pH alcalino, também digo aqui na sala, tá? Raramente nós vamos entender o que é água alcalina, o que é água ácida. A gente já ouviu falar, mas estudar a área, entender ela. E como a água fica alcalina, Marcos?
né, o que coloca lá para que essa água então fique alcalina. A gente trouxe aqui um testezinho para nós entender dessa composição que acidifica a água, que são metais pesados, Marco. São composições químicas que são fabricadas através de PFA. Então, para quem não entende um pouquinho, o F que está no meio dessa sigla, PFA, tá? Ele é flúor ou fluoreto, que é um derivado do fosfato. O fosfato é tirado das mineradoras, que é um minério bruto, ele vem com 4% do minério de fluoreto, Marcos. E aí eu aplico ácido fluorílico, silico fluoreto de sódio e eu tiro então o fluoreto do fosfato. Para que serve o fosfato? Fabricar os fertilizantes, agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, tudo aquilo que nós utilizamos como copo plástico, derivado do plástico, ele vem desse grupo sintético chamado PFA, 480 toxinas sintéticas fabricadas por esse produto. Você viu como fez sentido? Você ficar atento, ficar ouvindo ele? Está fazendo sentido para vocês que estão aqui? Poucas pessoas se ligam na questão do flúor. Muitos relatos, muitas doenças. Eu lembro, e você que é dos 80, 70 aí, que é o meu caso, nós íamos na escola e nós fazíamos o quê? Gargarejo do flúor e jogávamos fora. É ou não é? Pronto, você que está assistindo também. Se você tem os 80, 70, com certeza você fez gargarejo com flúor e jogou fora. Por que não podia ingerir? Porque trazia consequências. E o que nós estamos fazendo hoje na nossa torneira? E muitas vezes, Roberto e os demais que estão aqui, eu vejo as pessoas vão no mercado e escolhem produto orgânico. Ah, eu quero só produto orgânico. Parabéns! Mas o que você vai fazer com o orgânico? Você vai manter ele orgânico através de uma água sem cloro, sem flúor? Ou você vai pegar o teu produto orgânico que você pagou mais caro, vai abrir a tua torneira e vai contaminar ele com flúor, com cloro e com outros minerais, outros químicos, né, que vêm através da tua água. Então, o convite para você nesse dia 22 de janeiro, atendendo ao chamado do Roberto, de todo o time que promoveu essa palestra, para justamente você entender um pouquinho de água, você entender quanto de químico tem e quanto pode ser evitado. Quantas doenças, se você tomar atitude, pode evitar. Está na palma da tua mão, primeiro passo, hidratar teu corpo. Se você não entender que a água é um alimento e que ela tem que ser cuidada como tal, você vai simplesmente tomar água. Agora, não, peraí, estou viajando, vou comprar uma água, vou num posto, eu vou olhar o pH dela. Porque lá no posto tem várias opções. Eu ontem mesmo observei, tinha 4 marcas de água mineral. Uma tinha o pH 6,5, uma tinha um 7,2, uma tinha o pH 9, que é ótima, que é boa. Então, quer dizer, se eu tenho conhecimento, e é isso que a gente quer levar para vocês, é o conhecimento. Para você depois, através do teu conhecimento, você escolher o que você quer usar. Se você quer usar uma água que vai te trazer doença, ou quer tomar uma água que vai trazer para você saúde. Então, a gente continua. Então, só para deixar claro, flúor é benéfico para tratamento até a torneira. Após isso, não deveria nem ser tomado. E até eu comecei com um médico, um nutrólogo, ele disse, Isabela, se a mamãe, ou as futuras mamães, entendessem o que é flúor e o que é químico na água, elas, antes de engravidar, elas fariam desintoxicação do seu organismo e não tomariam mais água com flúor. Porque tem muitas sequelas através de algumas crianças que estão vindo já com algumas doenças através do flúor da água. Então, queridos, não é alarmar, não é trazer problema para preocupação para você, é sim informar que você tem na tua mão a forma de você fazer diferente. Até aqui você tinha uma situação. Você pode até errar por não ter conhecimento, mas quando nós estamos levando gratuitamente para você o conhecimento, você não vai poder dizer, adquiri aquela doença, eu tive aquela doença porque faltou conhecimento. Se você for visitar hoje o Hospital do Rim, nosso caso de Joinville, que é um hospital maravilhoso, você vai ver para as pessoas lá fazendo diálise, eu daria tudo o que eu tenho para ter minha saúde de volta. Aí eu pergunto para você, nós estamos dia 22 de janeiro, o que é que você fez nos últimos 30 dias para não ficar doente? O que é que você investiu na tua saúde? Muitas vezes se preocupa na casa, final do ano é pintar a casa, reformar a casa, e a preocupação com o teu organismo, o teu bem-estar. A pessoa mais importante da vida é você. Então, passe a entender que o alimento que você vai dar para o teu corpo é que vai fazer a diferença. Como o próprio professor Claudinei falou ali, a energia toda você faz através da água. É isso, Claudinei? É isso aí. Bom, nós temos 5 minutos, né? Já me mostraram aqui. Uau! Então, o tempo é curto. Boa, né? Então, essa é uma tabela de pH de hidrogênio, que é o que nós chamamos, né, de tabela de pH, o que é ácido e o que é alcalino, tá?
Então, por exemplo, o sangue humano, ele está entre 7,35 a 7,45. Quando você toma uma água, que aqui está, ó, com pH abaixo do teu pH sanguíneo, a gente coloca o corpo para trabalhar só para equilibrar o prejuízo. Então, quando você pega, por exemplo, um copo de Coca-Cola, né, que para mim é um alimento terrível, né, um produto que muita gente usa, quando você toma um copo de Coca-Cola, você teria que tomar 32 copos de água alcalina para anular o prejuízo da quantidade de açúcar e de produto que vão acidificar, né? Então, a gente fala dessa condição, mas eu queria deixar para você o alerta. O Zanella Purificadores de Água está aqui na sua região, pode te atender. Os produtos são classificados com classificação A, eles vêm com a liberação do Inmetro, da Anvisa, né? Todo o trabalho nosso com RT, então são 40 anos hoje dando aula de água, e ele é um dos nossos hoje representantes distribuidores aqui em Joinville e região. Então você pode aí ser atendido pela empresa Zanella e ter um bom purificador. Quero explicar para você que as empresas que colocam essa composição é um mal necessário, precisa ter, mas você tem condição de resolver o problema antes mesmo dele causar um dano. Eu quero deixar aqui, pelo tempo que ainda tenho, que é curto, mas quero contar a história do cloro, tá? Porque eu não posso falar de todos até pelo tempo, mas quero contar a história do cloro para nós aqui, entender um pouquinho do que ele é fabricado, quando foi fabricado e o porquê é utilizado a nível mundial. Então vamos lá. O cloro começou a ser utilizado em 1730 a.C. Os egípcios começaram a fabricar sabão grosso, lexívas do Mar Vermelho, calcário, banha de carneiro e sal grosso. Primeira composição de sabão no mundo por um sacerdote do rei. E aí essa composição veio sendo disseminada até 1914 pós-Cristo. Tá? O cloro começou a ser utilizado em 881 depois de Cristo, aí, certo? Então, ele começou a ser usado para tratar algumas composições. Porém, em 1914, Frisman colocou mercúrio naquela composição de sabão e ela explodiu, matando milhões de pessoas por asfixia e deixando milhões de pessoas deformadas, que foi a bomba química utilizada em 1918. Ruff deu o nome de cloro para aquela composição que Frisman havia composto. Eles achavam que era algo muito bom na época, tá? E aquilo foi o que causou, né, a morte de milhões de pessoas colocado dentro das valetas como um líquido químico. E o cloro, ele é uma composição química corrosiva que causa um dano, Marcos, grave. Falei até com o Marcos há pouco, que a doutora estava falando sobre o câncer, então quero deixar um alerta para você. Tem caixa d'água? Caixa d'água deve ser limpa de 3 em 3 meses, para que seja feito 4 limpezas ao ano. Por qual motivo? Aquela sujeira que fica na caixa d'água, a borra, o barro, o lodo, o limo, né, aquelas alganelas ali, ela entra em decomposição. O cloro, por ter mercúrio na sua fabricação através da hidrólise, ele age em cima da matéria orgânica e forma então o THMS, trialometano, que é uma célula carcinogênica. Então, você quer eliminar um problema grave que está na sua vida, você tem que colocar um purificador de água. Não é só para vender o produto, é entender que o mal necessário deixou a água ali dentro da base da portaria, mas, por exemplo, nós temos uma caixa d'água, Marcos. Tem o cano ladrão, não tem? Para me fechar aqui a nossa conclusão, né? O cano ladrão, ele devia de ter uma tela microtexturizada. É uma tampinha que vai no cano de 3/4 para não ter perigo de entrar aranha, barata, lagartixa, insetos cartilaginosos. Por exemplo, eu vou citar algumas patoses e viroses aqui, tá? A lagartixa, a urina dela causa hepatite ou a poli. A lesma entrando na água que você consome causa poliomielite. Inclusive nós tivemos aí um problema sério no Brasil recentemente, que era passar uma fumaça para matar, né, as lesmas, né, que é o caramujo africano, certo? Que causa poliomielite. Então, no cano, não tenho a tela microtexturizada, Claudinei. Vá lá, pega uma bucha de algodão e coloque no cano, para não entrar, principalmente formiga, né? Uma barata, ela nasce no esgoto. Se ela entrar no cano ladrão da tua caixa d'água, ela coloca o protozoário.
Com 36 graus da mucosa, você coloca uma água com protozoário, ele se desenvolve, nasce na hora de novo, sai do estado de latência, entra no estado de incubação, dá aquela coceirinha no ouvido, né? Vai direto para a mucosa, dando inflamação no intestino, inflamação na mucosa, diarreia, dores, náuseas e inflamações. Então, nós muitas vezes não temos aí, né, a oportunidade de ter um conhecimento. Queria ter mais tempo, tá? Mas o nosso tempo está esgotado. Sou muito grato, Marcos. E aí aproveita a oportunidade de você colocar um bom produto testado com certificação nacional e internacional. Hoje nós exportamos o material para toda a Europa, todos os Estados Unidos, tá? E o Brasil hoje é colocado como protocolo médico. Palavra sua. Maravilha. O Claudinei falou de 1918, né? Que aconteceu com o cloro. Mas no Brasil, nós temos uma situação que aconteceu em 1994. Dá um Google aí que você vai ver. 1984, Caruaru, Pernambuco. O que aconteceu? Faltava água, como aconteceu aqui em São Francisco. Infelizmente, a nossa praia aqui sofreu. Graciano aí, que mora aqui, sabe o sofrimento que é. O que aconteceu em Caruaru, Pernambuco? Tinha um caminhão-pipa, o motorista, então, orientado ou mal orientado, foi lá e colocou uma quantidade de X de cloro. Porém, o que acontece? Toda ação provoca reação. Vamos pensar que encheu o caminhão-pipa, tinha aí 32 mil litros de água. Ele tinha que colocar essa garrafinha, colocou duas. Vou melhorar, vou caprichar no tratamento. Acabou matando muitas pessoas. Então, dá um Google ali, você vai ver, em 1994, nós, brasileiros, perdemos muitos brasileiros devido ao cloro. Então, quando você entender que produto químico não se brinca, e que você, quando vai lá investir na tua alface, no teu morango, comprando um produto orgânico, cuida, porque o produtor se especializou, se esforçou para dar o melhor para você. Mas quando você abre a água da torneira e coloca o produto ali, você acaba contaminando, dando a Deus todo o esforço que ele fez. Gratidão por você ter nos ouvido. Espero que você entenda que a água é um alimento. Nós, as Armada Purificadores de Água, nós já estamos há 33 anos levando a saúde para as pessoas, levando qualidade de vida. Eu tenho hoje um purificador que atende toda a tua casa, coloco na entrada da casa, aqui em São Francisco mesmo, tem muitos clientes que usam, então na entrada da casa, para inibir que a sujeira da caixa fique. Então, muitas vezes hoje, eu limpo a caixa de água hoje, o Claudinei sugeriu fazer cada 90 dias, né? Eu penso que eu limpei a caixa de água hoje, estourou um cano, o que vai acontecer? Muitas vezes o hidráulico, o cano do esgoto e da hidráulica eram perto. Antigamente o pessoal usava a pá para fazer a abertura de um buraco. Hoje não. A escavadeira vem e detona os dois. E muitas das vezes o cliente, eu limpei a caixa e minha água está vindo suja. Aí vai lá, um monte de barro. E se você limpou hoje, vai esperar mais 90 dias, você vai estar tomando banho, cozinhando com água suja. Sugestão, coloca um filtro de entrada depois do relógio. Aí você está dando a Deus as impurezas químicas e sólidas que vêm através da água. Marcos, eu quero tomar água gelada e filtrada. Nós temos. Então, nós somos purificadores. Nossa base é em Joinville, na rua Florianópolis, 1640, no bairro Itaú. Fica bem em frente ao antigo campo do Fluminense. Em frente ao campo do Fluminense, em Joinville. Porém, nós trabalhamos aqui em São Francisco, tem muitos clientes aqui em São Francisco que a gente atende. Eu queria atender você também. Eu vou deixar meu telefone, é 47, se puder pôr na tela aí, 47 30 28 0404. Repetindo, 30 28 0404. Entenda, água não se brinca. Toda ação provoca reação. É comum acontecer, as pessoas vêm para a praia, principalmente na nossa região, né? Vem aqui e sai daqui com virose. Alugou a casa por 5 dias, ficou 2 dias e foi embora. Por quê? Deu virose. Bactérias e vírus são contaminantes e tem uma ação muito rápida. 2 ou 3 horinhas, tomou uma água contaminada, 3 horinhas já está recebendo ou colhendo o fruto que você acabou adquirindo. Claudinei, obrigado por ter vindo. Claudinei veio de Mafra para atender nós aqui. Obrigado também ao Roberto. Chega mais, Roberto. Roberto é nosso conhecido, foi meu colega Chega mais. O Roberto foi um dos que me ajudou, né, no início da minha caminhada, em 1993, em Concórdia, Santa Catarina. Nós iniciamos junto o trabalho. Eu não tinha carro na época, eu tinha uma bicicleta, e o Roberto tinha carro. Eu tinha o conhecimento, um pouquinho mais que ele na relação de água, e a gente fez uma parceria, né, Roberto? Aí nós saímos com o carro do Roberto, um minutinho, saímos com o carro do Roberto, veio de purificador de água nos sítios, nos interiores, e levamos saúde para as pessoas. O Roberto tinha um conhecimento muito grande, porque ele era técnico agrícola, né? E ele atendia alguns clientes, alguns agricultores, e ele chegava já abrindo as portas. O Marcos Zanella estava falando da água, falando dos benefícios, porque as pessoas também têm necessidade. Principalmente em Concórdia, em 93,
tinha muito surto de contaminações por causa das estreiteiras. Tinha muito coliformes fecais e totais. Então, muitas vezes o agricultor produzia, tinha um poço embaixo da casa de água dele, e em cima tinha a produção de porcos e de esterqueiras, de suínos, né? E aí o que acontecia? Acabava contaminando o lençol freático. Então, a revista Veja, inclusive, em 94 também trouxe uma matéria, 94 96, matéria maravilhosa, onde explicava os problemas que tem através da água, através dos vírus e bactérias. Alguns cemitérios, inclusive, nas cidades, quando eu fico olhando ali, e aqui é a nossa região, alguns cemitérios estão no morro. O que vai acontecer? Quando eu tenho 93 quilos, eu vou morrer. O que vai acontecer? Tudo para os lençóis freáticos. Acaba contaminando. Aconteceu na minha cidade natal, em Concórdia, onde encontraram macrochurume, que é restos mortais, em água. Tinha um poço próximo perto do cemitério, e o pessoal tomava água lá. Aí o que aconteceu? Foi feita a análise, tinha bactéria. Então você que gosta de pegar água, em fontes, pesquisa primeiro, ver aonde está vindo essa água. Muitas vezes a bica da água. Eu medi a bica da água, bem colocado, Ana, eu fui analisar a bica d'água aqui, e se você quiser, eu desafio você pode comprar, ou se você tiver piscina em casa, pega um medidor de pH, chega na bica ali e mede o pH ácido. Então muitas pessoas saem das suas casas, correndo o risco de bater o carro, de machucar, de levar vírus para a sua casa. Porque uma pessoa sem consciência, não conhecendo a origem da água, mas todo mundo pega, mas você não é todo mundo. Você tem obrigação de levar saúde para a tua família. Então, sugestão 2026, faça a diferença. Invista em você. Analisa que água você está levando para a tua casa. Muitas vezes você vai lá, pega aquela água, até pode ser boa. Mas se eu levar numa bombona que não está esterilizada corretamente, o que vai acontecer? A Escherichia coli é uma bactéria que gosta desse tipo de ambiente e vai acabar contaminando. Beleza, Roberto? É isso? Obrigado. Gratidão, então, pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço. Foi uma aula maravilhosa, né? Obrigado. Vocês são empresários, desenvolvedores, pesquisadores, e aqui a gente aprendeu muito hoje, né? Que bom. Até uma questão de rotina, né? Como a questão da caixa d'água, que eu me assustei. E que é fácil, desculpa, é fácil de resolver. Se você colocar um tucho de algodão na saída do teu ladrão, aqui está o ladrão da tua água. Se você colocar ele aqui, mesmo que quebre a boia, como aconteceu principalmente na praia, quebra muita boia, o que vai acontecer? Essa água vai vir e vai jogar o tucho para fora. Então você vai inibir de baratas, bichinhos, lagartixas, entrar, e você ainda vai ter o benefício de ter segurança, né? Não ter risco de doenças através da água. A gente mostrou aqui, se for possível, eu queria fazer um teste de condutividade, rapidinho. Pode? Pode? Você libera para nós? Está liberado, cinegrafista? Eu quero fazer um teste de condutividade para a gente entender o que é condutividade elétrica de uma água, né? Então, eu não quero deixar de sair daqui sem mostrar isso para quem está aqui nos assistindo, né? Então, a gente vai fazer 2 testes aqui, ó. O pessoal que está aqui assistindo para ver. Pode tirar, né? Isso. Nós vamos pegar aqui, ó, que as águas eram daqui mesmo, tá? Só tirei a radiação, segura as duas. Segura também? Isso, a Ana vai ajudar nós. A Ana vai segurar a mineral e eu vou segurar a garrafinha nossa aqui. Tá, então, ó, nós vamos usar um orímetro, tá? Para que a gente possa fazer um teste de biorressonância. Então, nós vamos entender aqui, ó, a condutividade desta água aqui, ó. Tá ali, ó. Vamos ver, vamos subir um pouquinho. Olha só. Ela não tem condutividade. E nós vamos trazer para cá, ó. E desce um pouquinho, Marcos, por favor. Ó. E aqui nós vamos entender essa radiação, ó. Pessoal, isso aqui é condutividade elétrica, ó, que a água está trazendo. Ah, mas pode ser na garrafa. Então, a gente pode fazer um teste aqui com um copo de água. Temos Isso um copinho é bom aí? ou ruim? Aí é ruim, porque ela não conduz nada. Ela não tem condutividade, né? Aqui, ó. Não hidrata teu Ela corpo. não tem os nutrientes. Isso. Ela não hidrata teu corpo. Ela até mata a sede quando você toma Vamos bastante abrir. água. Ó, nós vamos pegar 2 copinhos aqui. Tem mais um? Tem. Tem mais um? Ó, nós vamos colocar uma água aqui. Vamos tirar das garrafas. Aí, aqui, ó. Que aí fica mais claro para a gente entender, ó. E aí nós vamos só fazer com os copos, tá? Aqui, ó. Então, Aí vou pedir para a Ana segurar aqui, ó. Vai ficar bem transparente aqui, né? Vamos tirar a garrafa aqui. O Roberto segurou um. O Roberto está usando a água do nosso purificador. E a Ana está usando a água a água mineral. Isso, ó.
Então a gente vai colocar aqui e medir aí essa tensão elétrica, né? Que é a condutividade, ó. Essa água ela não conduz, ó. Tá paradinho. Tá paradinho. Na mesma sensação, ó, eu vou trazer aqui, ó. E a água ela já começa a trabalhar na tensão superficial. Quanto mais subo, próxima água. Então ela puxa Mais o orímetro. nutrientes ela tem. Exatamente. Um pouquinho mais pro lado aqui para o pessoal. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Tá, vamos lá, vou mostrar aqui de novo, ó. Vai ficar Só bem para transparente. vocês Ela tá entenderem. morta. A água não tem condutividade, ela não tem minerais. E aqui, Sem ó, nutrientes. aqui ela vai ter a nutrição, ó, com o orímetro. Garantida, né? É garantido, ó. Quanto mais eu subo, mais o orímetro trabalha para essa condução, ó. E algo interessante, vamos ver se conseguimos fazer, tá? Vem cá, Ana. Você vai indo de ré assim, ó, fica de costa aí, Ana. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vira o copo para cá, aí. Vai sair da câmera, aí. Aí. Agora, ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar com o orímetro, olha. Ele continua paradinho, certo? Eu vou fazer esse mesmo trabalho com essa água aqui, ó. Nós vamos chegar no orímetro e eu vou saindo, ó. O aurímetro vai puxando para voltar, ó. Olha, isso é tensão superficial, ó, tá? Sem mexer aqui, ó, Por que tá? ele quer voltar? Porque não, ele está puxando para lá, ó. Condutividade. Para lá, Porque lá tem a tem condutividade. a condutividade elétrica. Então, Lá a água, tem a- água tem que ter 5 pontos, ó. pH alcalino, pinga aí, Marcos, ali, ó. Então, aqui é azul de bromotimol, mesmo teste da Polícia Federal para cocaína, tá? Então, Vamos lá. testar primeiro aqui na mineral, para a gente saber qual é o pH que está na mineral. Ó. 1, 2, 3, 4. Amarelo. Amarelo, Tá aqui, ácido. Ácido. Aí a tabela. Aqui Agora, a tabela. olha o que vai acontecer. Vou misturar com essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, transformei a água ácida em água alcalina. Olha o que eu vou fazer agora. Vou pegar essa nossa água aqui, ou a água que eu estava tomando. Ah, não, eu estava tomando outra água. Estava tomando, está aqui, ó. Tem um pouquinho ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar. Vou tirar o ambiente ácido para o ambiente alcalino. Por isso que isso vai hidratar teu corpo. Você vai fazer um detox do organismo. Olha a diferença. Na hora eu mudei o pH. Por isso que eu tomo essa água e recomendo. Eu ganho dinheiro, sou profissional nisso, minha área comercial, mas eu levo saúde para as pessoas. Eu sempre brinco, eu levo o teu dinheirinho, um valor pequeno, mas você fica com saúde por muitos anos para a família toda. Pessoal, ó, nós vamos fazer uma aqui com o pêndulo, tá? Para daí nós fechar aí. O pêndulo, na realidade, ele trabalha com sistema oxidante ou antioxidante. Sentido horário do pêndulo, ele vai dar oxidante. Então a água vai oxidar. Então a água ela enferruja. Então, ó, nós vamos segurar o pêndulo aqui, ó, paradinho, e ele vai fazer sentido horário. Então, oxidante. Olha. Certo? Isso é uma água oxidante, ó. Nós vamos trazer o pêndulo para cá, ó. E ele faz contrário, ó. Antioxidante. Olha. E o mais interessante, olha, o pêndulo ele trabalha de uma forma antioxidante. Então, por exemplo, pode jogar, por favor, aí se nós tiver um lugarzinho para colocar. Obrigado, Ana. Obrigado, Roberto. Obrigada. Você entendeu, então, meu querido, está nos assistindo nesse momento aí? É vida. A água é vida. Trate ela como um alimento. E aí você vai ter muito mais saúde. Entenda, está tudo na palma da tua mão. A escolha é sua. A saúde ou a doença. Escolha melhor, escolha a saúde. Eu não digo que compra o nosso filtro, você pode comprar vários purificadores aí, mas quando for comprar, atenda a um detalhe. Ele muda o pH da água, ele tira a bactéria, porque a grande maioria das pessoas que compram filtro hoje, eu compro mais barato. Não faz sentido. Você não compra, vai no mercado e quer a carne mais barata. Você quer uma carne de boa qualidade. Você não vai comprar uma roupa mais barata, você quer uma coisa melhor. Você não vai comprar um carro mais simples, você quer um carro bom, um carro que vai funcionar. A água é a mesma coisa. Obrigado. Pessoal, Obrigado. vamos aplaudir, muito obrigada. De manhã nós estamos aprendendo sobre alimentação, saúde. À tarde a gente terá como fazer negócios. Como vocês fizeram um equipamento, um Isso. produto. Exato. Então tiveram a ideia, né? Se alimentaram, aí vocês estão fornecendo e gerando dinheiro, gerando saúde por meio do conhecimento de vocês. Sim. É isso. Então agora de manhã a gente está aprendendo como se alimentar,
principalmente tomar uma boa água, né? E aí à tarde a gente terá negócios. Como desenvolver a ideia em um Claro. negócio. Sejam bem-vindos, muito obrigado aí. Caso Obrigado. não puderem assistir, está ao vivo no Vaca Roxa Hub. Muito bem, vamos Repita, lá. por favor. Repita, por favor. Vaca Roxa Hub. Venha, entenda, saúde é tudo. Muitas vezes, mas é um vídeo longo.